Então hoje, fé e conversão, esse tema é nessa experiência de oração. Eu gostaria que você abrisse a sua palavra em Atos capítulo 16, no versículo 25 ao 31. Atos capítulo 16, 25 a 31. Tema: fé e conversão. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Subitamente sentiu-se um terremoto tão grande que se abalara até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, o que devo fazer para me salvar? Paulo e Silas disse: crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua família. Palavra do Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, a fé é isso. É você acreditar. Muitas das vezes nós estamos presos em alguma prisão interior, uma prisão interna, uma prisão. Alguém da nossa família talvez está preso em situações de drogadições, preso na prostituição, preso no alcoolismo. São tantas as prisões. E Paulo e Silas, imagina, a gente tem contatos com os presos, né? Participo da pastoral carcerária e eu fico imaginando os presos aqui do semiaberto vendo duas pessoas rezarem. Recentemente estava preso e eles começaram a rezar. Eu penso que eles poderiam pensar assim: meu Deus, esses caras estão doidos. Em meio a um sofrimento, olha a fé de Paulo e Silas, meus irmãos, minhas irmãs. A fé deles foi tão potente, foi tão poderosa, que abriu as algemas, abriram as grades. Você tem alguém preso? Não na prisão, no presídio, mas talvez preso em alguma situação. Você vem lutando contra algum vício, alguma situação? Crê no Senhor Jesus. Crê, acredite, meus irmãos, acredite que Jesus tem o poder de libertar. A fé, lá em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz assim: é crendo de coração que se obtém a justiça, é professando com palavras que se chega à salvação. A fé é um meio indispensável para nós nos relacionarmos com Jesus. Você já viu? Quando Jesus curava alguém, ele dizia o quê? A tua fé te salvou. Então é um meio indispensável para mim ter um relacionamento. Esta fé, dom de Deus, é um tempo, é o tempo da nossa resposta à iniciativa de Deus.
Eu não sei se é da época de vocês, do Thundercats. Vocês lembram de um desenho? Né? Thundercats. Né? Tem gente mais de 60 por aí, né? Existia uma frase que dizia assim: um olhar além do alcance. Quem lembra disso? Diga amém. A fé, meus irmãos, minhas irmãs, é um olhar além do alcance. Sabia disso? Paulo e Silas, eles não se entregaram. Meu problema de vir nesse grupo sempre é esse problema aqui, ó. Tinha que fazer um negócio assim mais espaçoso, né? Mas a minha barriga, né? A fé é isso, meus irmãos, minhas irmãs. É um olhar além do alcance. Às vezes as pessoas olham por fora, né? Quando você tem os dons do Espírito Santo, o discernimento, você dá uma olhada atrás, além do alcance daquela situação. Às vezes as pessoas se vestem de uma fé bonita, né? Maravilhosa. E aí você tem uma fé, não é um julgamento, além do alcance, o que está por trás daquilo que as pessoas acham que tem fé. A fé é muito mais do que eu usar, como que é o nome? O escapulário. A fé é muito mais do que usar muito mais do que eu me consagrar a Nossa Senhora. É muito mais. Eu disse, eu tenho fé, eu me ajoelho ao receber Jesus. Então eu que não me ajoelho, eu não tenho fé. Seu Zé, Dona Maria que não se ajoelha, calma lá, meu amigo. Então, meus irmãos, a fé é um olhar além do alcance. A fé não é um sentimento, não se mede por emoção, não é também uma autossugestão, é uma decisão total do homem que se envolve todo o seu ser e se compromete com a sua pessoa. Ela vai muito além de sentimento, de emoção. Olha a fé daquela pessoa, ela chora. Mas muitas pessoas também se emocionam assistindo um filme. Muitas pessoas se assistindo uma situação. Hebreus 10, 39. Não somos absolutamente de perder o ânimo para a nossa ruína. Somos de manter a fé para a nossa salvação. Nós que moramos em Vila Lenira, a Edilene, a Diana, tivemos recentemente uma situação assim que eu vou te falar. Eu acho que eu não tenho fé suficiente. A Isaura, uma amiga da gente, irmã mesmo, de muito tempo na caminhada, mais de 30 anos. Sempre tive um bom relacionamento com a família, com os meninos quando era pequeno. A Rona, ela disse assim: mãe, lá em Vitória, diga para o Eudes que ele vai fazer a exéquias do meu funeral. Eu falei: Isaura, para com isso. Vê se a Rona falou isso. Eudes, ela pediu. E é para você cantar a música que você cantou no velório do pai dela, aquela música: Senhor, eu sei que é teu este lugar. E ela não quer velório. Ela vai sair de Vitória e vai vir aqui no São João do
São José do Cantão, aqui para lá de Vila Lenira, antes de Boapaba. E aí, eu estava trabalhando, a Isaura me ligou, falou, eu disse, a Rona, a mãe, a Isaura é a mãe. E ela dizia assim que a Rona dizia para Maria Luísa, filha dela de 17 anos, eu vou ver o seu avô primeiro que você. Eu vou morrer primeiro que você. Mas aí ela recebeu a unção dos enfermos, ela recebeu, ela confessou, ela preparou a sua morte, colocou brinco. Alguém de vocês viram? Não, né? Você não viu, não? Brinco, batom, pulseirinha. Ela ficou jeitosa no caixão. E eu fiquei assim assustado com tamanha fé dessas famílias. E fez do jeito que a Rona pediu. Preparamos a pregação, fizemos a pregação, fomos no cemitério, fizemos a bênção que a igreja pede, né, para o momento. A Isaura olhou para mim e falou assim, meu Deus, Isaura é a mãe, gente. A Rona fez 41 anos. Domingo agora, e ela faleceu. Menos de 3 dias do seu aniversário. Eu disse, esse pessoal chora demais. Eu olhei para ela e falei assim, Isaura, meu Deus, se fosse eu não sei o que eu ia fazer. Estava com câncer. A Rona estava com câncer. Boa pergunta. A Rona estava com câncer há 3 anos. Ela vinha fazendo um tratamento. Obrigado. Né? E aí ela sabia que ia morrer. O médico falou assim, ó, não tem mais o que fazer. Você vai morrer em casa. Então, meus irmãos, a fé, não somos absolutamente de perder o ânimo. Para a nossa ruína, somos de manter a fé na nossa salvação. Primeiro João capítulo 5, versículo 4, diz assim, porque todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém. Amém, meus irmãos. A vitória que vence a fé. Diz aqui, 1 João 5,5: quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Diga para o seu irmão, para a sua irmã, você é um vencedor. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor, meu irmão, minha irmã. Você nasceu para vencer. Você é um vencedor. Você nasceu para vencer. Muitos, meus irmãos, nos tempos em que nós estamos vivendo, não creem mais. Muitos já não creem nos homens. Não confiam nos governantes, nos religiosos. É ou não é? Muitos não acreditam mais nos religiosos. Muitos não confiam nos parentes. Seu Zé e Dona Maria tem um ditado popular: parente é osso. Não acredito mais nos parentes. Não acredito mais nos colegas de trabalho. E logicamente ainda vão ter fé no sobrenatural? Irmãos, a fé é um dom de Deus, é um raio que parte de Deus para a alma humana. A fé, ela não invade coração trancado. Amém? Escreve isso. A fé, meu irmão, minha irmã, não invade coração trancado. Romanos 10:17. Logo, a fé, ela provém da pregação. Se todo mundo acreditasse nisso, nós viemos aqui, eu acho que em 2014. Quem é daquela época de 2014?
né? Estava lotado. Estavam lá, lotado. Eu tinha plena vindo de São Gabriel da Palha, lotado essa igreja. E cadê o povo? Acredita na pregação? Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje, porém, há poucos que têm vontade de ouvir a pregação. Muitos pensam que já sabem demais. Todas as crises que o mundo está vivendo, todas as crises que o Brasil está vivendo, todas as crises, ela tem origem na crise da fé. Pode ter essa certeza. Tudo que nós estamos vivendo no mundo tem a crise da fé. Romanos 1,17. O justo vive pela... A fé é um termômetro da nossa santidade. A Isaura, minha amiga, esqueci da minha amiga Meire, na morte da sua menina, em pé. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a fé é o termômetro da Meire, da Isaura, de muitos da comunidade aqui que já passaram pela dor, pela perda. Quantos são os cristãos que realmente vivem a fé? Para muitos, o centro da fé não é Deus, mas o próprio eu. Você já observou como que a gente fala eu? Eu que mando aqui, ó. Tem que ser do meu jeito. Você já ouviu alguém falar assim? Irmãos, irmãs, a fé é um ato de inteligência, mas também uma atitude da inteligência movida pela vontade de Deus. Hebreus 11:1, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza do que não se vê. A energia acabou aqui, sim ou não? Vocês viram? Você viu a energia? Você sentiu a energia, sim ou não? Por quê? Só estava funcionando do lado de lá. Aí foi preciso alguém ter ligado o 0800 e falar, ó, tá com falta de fase. Amém? Falta de fase. A pessoa que me atendeu lá falou assim, Eudes, minha amiga Núbia, você verificou o disjuntor? Ô Núbia, foi a primeira coisa que eu fiz. O problema é a falta de... Qual é o seu problema? Falta de quê? Só a falta de fase? Irmãos, o problema às vezes não é nem do fusível que caiu aqui atrás, né? Jesus amado, é um susto, né? O problema é o disjuntor que eu não vi. Amém? Então, meus irmãos, minhas irmãs, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 176 diz assim: define a fé como uma adesão pessoal e total do homem a Deus, que se revela envolvendo tanto a inteligência quanto a vontade. Esta adesão baseia-se na confiança na pessoa de Deus e na aceitação da verdade, por Ele revelada, conforme diz o catecismo. A fé é a certeza de que Deus vai agir conforme as suas promessas, porque Deus é fiel. Amém? Diga para o seu irmão, Deus é fiel.